ok? Vamos começar. Eu vou começar pelo fundo. Vou colocar aqui uma placa de vidro e vou mostrar pra vocês como é que eu trabalho com as três cores primárias, ok? Com o amarelo ouro, o azul cobalto, eu uso o vermelho vivo. Então, com essas três cores a gente inicia branco e preto. Vamos lá. Pra fazer o verde das folhas, eu vou usar um pouco de amarelo e um pouco de azul. Percebe que a tendência é ser a cor mais escura, você vai usar em menor quantidade, tá? Porque senão acaba ficando um verde muito escuro. Aqui eu já tenho quase um verde pistache, tá vendo, ó? Praticamente um verde pistache. Se eu colocar mais um pouquinho só de azul, ó, eu dou uma escurecidinha nele e já vou ter aqui quase um verde musgo. Então, assim, para você que não tem ainda todo o material e quiser comprar só as cores básicas, você fica à vontade. Conforme você for precisando de algumas cores, você for sentindo a necessidade de trazer outras cores para você, você vai comprando individual. Então, vamos começar aqui, ó, vamos fazer um fundo pra cá, um pouquinho mais escurinho, vou fazer um fundo seco, tá? Bem tranquilo, ó, isso aqui, se você já pinta, você já deve saber. Aqui a tinta. Pra quem não pinta, vai pegar o pincel Pituá. Deixa eu explicar pra você que nunca pintou. Você vai pegar seu pincel Pituá, você vai bater na tinta, vai tirar o excesso da tinta. Se precisar ainda por cima, você vai pegar o papel e vai tirar o excesso aqui, tá? Tirou todo o excesso, ó, você começa não apertando muito não o pincel, tá bom, ó? Você começa devagar e vai aos poucos. Com isso, você vai sentir se você precisa de mais tinta aqui ou se é o suficiente o que tá já no seu pincel, tá? Para agora, ó, um pouco de branco, só um pouquinho do amarelo ouro. Olha, bem clarinho, tá vendo, ó? Ele vai ficar praticamente um marfim. Se você puser mais um pouquinho, ó, aqui acho que já tá excelente. Então, você vai dosando, você vai sentindo, ele passa pelo amarelo bebê, até chegar no marfim, que é um dos mais clarinhos, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com marfim, até, ó, tirando o excesso. Inclusive, antes de colocar o verde, às vezes eu coloco um pouco do marfim, tá? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou pegar molhar meu pincel, vou pegar um pouquinho de azul, vou misturar aqui nesse verde, ó. Ele vai me dar uma outra tonalidade de verde, tá vendo? Esse verde aqui, nessa exata tonalidade, talvez você não ache, tá? Você pode achar o verde bandeira, o cinza ônix, né, ou outros verdes, mas essa tonalidade exata aí não. E se quiser, pode colocar um pouquinho de vermelho também, que ele vai ficar meio acinzentado, meio... Um pouquinho mais de amarelo. Eu não quero que ele fique arroxeado, tá? Eu quero que ele tenha uma tendência um pouco mais marrom, ó. É isso que eu quero. O ideal seria que eu colocasse nesses cantinhos aqui, ó, com um pincel mais fino, tá vendo? Pra eu conseguir fazer esse contorno aqui, ó. Repara. Ok? Isso é legal, porque assim você não invade o teu risco, né? E você consegue trabalhar essa parte mais escurinha bem aqui nesses cantos que fazem, tá vendo? Nesses ângulos. Então, é isso.
branco com verde, ó, pra colocar aqui, tá vendo? Ele vai ficar uma tonalidade bem suave de verde. Quando eu coloco branco, fica um tom bem pastel. Bom, esse é o fundo que a gente acabou de trabalhar. Para cada tecido que a gente trabalha, eu costumo utilizar uma base diferente para pintura, tá bom? Então, o pano de prata eu utilizo uma determinada base, na cambraia, outra, tricoline, entretela, o linho, enfim, são bases diferentes para que você consiga porcelanizar, dar esse toque suave na pintura, tá bom? Além disso, existem inúmeros tipos de fundo, fundo aguado, aquarelado, fundo com reações químicas, e isso tudo você vai aprender no curso. Nessa aula, eu vou mostrar algumas dicas para você aproveitar bem e passar isso para sua pintura, ok? Então, vamos começar pelas folhas agora. Eu vou só dar uma esfumadinha de leve aqui, ó. Só para o meu pincel poder deslizar aqui em cima, ok? Pegar um pouco aqui do nosso verde, né? Do verde que eu acabei de preparar. E aí, aqui, ó, eu encosto o pincel, ó. Trago. Sempre encostando de fora para dentro, ó. Um pouco do branco também. Essa é a folha mais simplesinha, né? Mas ela é super bonitinha. E eu trabalho bastante com ela nas encomendas, ó. Esfumo um pouco, tá? Pra dar essa sensação mais leve. E assim a gente continua, ó. Essa outra folha aqui, por exemplo, eu vou colocar o meu pincel, ó, sempre trazendo pra dentro, tá? Uma das dicas super importantes na pintura, eu não sei se vocês sabem disso, mas é deixar sempre a tinta de um lado só. Então, por exemplo, ó, quando eu vou pegar a minha tinta aqui, eu não posso simplesmente pegar a tinta e trazer aqui. Eu costumo tirar a minha tinta, eu pego ela só de um lado e do outro lado eu limpo. Quando eu faço isso, eu consigo essa pincelada aqui, assim, ó, bem penteadinha, tá vendo? Eu encosto aqui, ó, e aí solto o pincel e ela faz esse degradê completo sem eu ter que mexer. Essa dica eu tô dando pra você, porque eu sei que você vai utilizar durante todo o curso e é uma das principais para você conseguir trabalhar a rosa, tá? Então, tem a possibilidade da gente trabalhar a folhinha assim também. Eu entro com um pouco aqui de branco, ó. Mas posso deixar até o toque da pincelada, se quiser, lavar o pincel. E aqui eu dou uma esfumadinha assim com o pincel Pituá, tá? Se eu quiser fazer um outro tipo de verde, um verde mais claro, eu poderia usar, então, agora o amarelo limão com o azul cobalto, que me daria um verde um pouco mais claro do que a gente tá fazendo. Então, por exemplo, um verde veronese, alguma coisa assim, tá? Ó, vamos colocar um pouquinho aqui dessa mistura só pra diferenciar as duas folhas, tá? Pra não ficar tudo igual. Bom, gente, o curso vai estar mostrando tudo isso e muito mais. Isso aqui é só uma isca do que tem dentro desse curso de rosas e florais, tá? É um método que vai simplificar muito para vocês e vai traduzir toda essa pintura que vocês tanto amam, né? Bom, nessa pintura, vocês viram a quantidade de verdes que a gente conseguiu fazer, né? Com 3 cores, que são as cores primárias, né? Se você tivesse que fazer uma pintura utilizando tinta mesmo,
abrindo os vidros, você teria que usar muitas cores, né, pra chegar nisso aqui. E vocês viram que com 3, 4 cores, a gente fez uma gama de cores imensas. Então, isso daqui é uma das coisas que você vai aprender no curso, mas isso é só um pontinho. Foram mais de 20 anos de estudos, de aprimoramento, de testes, né, em tecidos variados, com tintas variadas, para chegar nesse método que eu desenvolvi, para poder facilitar para todo mundo, né, que tem vontade de aprender, que quer aprender, principalmente a pintura porcelanizada, que hoje é uma pintura, assim, que tá tendo uma procura muito grande, né, porque é uma pintura mais clássica, uma pintura mais delicada, mais suave, mais refinada. É uma pintura diferente. Quando você termina o seu tecido, você vai perceber que... Eu tô colocando um pouquinho de preto aqui, tá, ó? Você vai perceber o quanto o seu tecido tá leve, né? Completamente diferente do que a gente fazia antigamente. Você pega o tecido, parece que ele tá plastificado. Eu gosto bastante dessa cor aqui, ó. São as 3 primárias, né? O azul, amarelo e vermelho, mas eu acho que dá uma tonalidade bem especial. Depende muito também da dosagem de azul que você coloca, de amarelo, de vermelho, mas isso com o tempo vocês vão pegando, porque é bem tranquilo também, tá? Eu gosto de molhar o pincel antes, né? E eu misturo um pouco aqui. Na hora de fazer esses cabinhos, eu gosto de deixar sempre a tinta na pontinha do pincel, como se fosse uma ponta de agulha, vamos dizer, tá? Então, rola bem o pincel assim, ó, pega na pontinha, tira o excesso e aqui você já vai ver, ó, se o seu traço tá fino, se o seu traço tá grosso. Pega a tinta de novo, ó, consigo fazer ele bem fininho. Se eu pegar mais tinta, se eu apertar mais o pincel, tudo isso também tá lá dentro do curso para vocês entenderem bem, tá? Vamos lá agora, ó, eu vou fazer alguns cabinhos aqui. Se você não quiser fazer o cabinho uma cor muito forte, você pode colocar um pouco do branco. O branco já vai dar uma clareada, ó, vai deixar mais porcelanizado ainda, tá? Eu prefiro ele mais clarinho. Bom, gente, a segunda dica que eu tenho para dar para vocês, que não é menos importante do que a primeira, é em relação à quantidade de tinta. Toda vez que eu for trabalhar no porcelanizado, eu uso pouquíssima tinta. É isso que vocês têm que prestar bastante atenção agora. Eu vou trabalhar a primeira rosa para vocês verem, e aí vocês vão perceber que é pouca tinta. No curso vocês vão ver todos os tipos de base para cada tecido, tá? Para facilitar. A primeira cor que eu quero fazer é o rosa, então eu vou pegar um pouquinho do branco, eu vou pegar um pouquinho desse vermelho aqui, ó, e vou fazer um rosa mais claro. Aqui ainda tá muito escuro pra mim, então eu pego um pouco mais de branco, ó, aqui do lado, e vou clarear, ó, vou fazer um rosa bem bebezinho, tá? Bem clarinho, tá vendo? Em alguns pontos, ó, eu vou trazer o rosa um pouco mais escuro, que seria aqui no miolo, aqui embaixo, ó. Aí, eu quero que seja um pouco mais escuro que esse, tá? Lembra que eu falei da segunda dica? Que é bem pouquinha tinta? Olha o quanto que eu pego de vermelho. E ainda deixo aqui, ó, porque aqui ainda tem muito vermelho no meu pincel. Então, quero ver? Ó, vou fazer aqui, ó, a sombra da pétala que tá por cima, ó. Então, aqui embaixo ela tem uma sombra, né? Olha só quanto de vermelho que veio. Vou pegar mais um tiquinho ainda, ó. Olha, ainda tem vermelho aqui, desse pouco que eu peguei, tá? E aí, ó, vou trabalhar aqui também, mais uma sombra, aqui também, ó.
Aqui eu posso fazer também um pouquinho de sombra. Então, repare, na quantidade de tinta que a gente utiliza, é pouquíssima tinta, tá? Essa rosa é a rosa mais simples, né, que a gente vai trabalhar durante o curso. Ela começa sempre assim com pinceladas pequenas. Então, de fato, é uma das as que tem risco, né? Tem uma mão livre que por onde a gente começa, essa é a mais simples, na verdade, não é essa. Seria as rosas que a gente faz sem o risco, tá? Olha só, aqui eu vou trabalhando, ó, a boca da rosa. Mas eu tenho que fazer isso sem perder a delicadeza, tá? Eu não posso ir enchendo de tinta, colocando, a ponto de ficar uma coisa grossa, não, tá bom? Aqui, ó, a pétala, olha só, é bem fácil de fazer, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, vou trazer o branco sempre na pontinha. Ó, a mesma coisa aqui, ó, branco. Aqui também, ó, eu tenho outro branco, ó. Agora, o que eu faço? Eu vou esfumar, não vou deixar esse branco todo parado aqui, né? Então, eu vou trabalhar um pouco de luz, tá vendo, ó? Isso aqui é bem o básico da luz, mas é bem legal você conseguir fazer isso já, ó. E aí, pra fazer um charme na primeira rosa, é claro, a gente faz alguns filetes, né? Então, seria aqui assim, ó, onde mais pra frente vão nascer pétalas, né? Aquelas rosas mais cheias de pétalas. Mas pra começar, se você fizer uns 3, 4 risquinhos assim, ó, ela já vai ficar bem delicada e bonita, ok? E é esse amarelo aqui que eu vou trabalhar nessa próxima, tá? Agora sim, o miolinho dele, eu vou fazer um pouco de amarelo ouro puro, ó. E aí, aonde eu tenho a parte mais de sombra, né, eu passo também o meu amarelo aqui, ó. Ok? Por um pouco aqui também. E agora, a gente vem com o branco, tá bom? O laranja a gente consegue, todo mundo sabe, vermelho e amarelo. Ó, com o meu pincel sujo mesmo, tá? Ele tá meio sujinho de amarelo. Eu vou dar uma diluída nesse branco, porque ele tá muito pastoso. Isso aqui também é uma dica super importante. Quando você for utilizar a sua tinta para fazer a pintura, repara se a sua tinta tá igual ela veio de fábrica, tá? Ela tem que estar sempre uma tinta bem diluída, assim, bem... Não chega a ser mole aguada, tá? Mas também não é pastosa. Então, isso é uma das coisas que você tem que reparar. Se não tiver, molha teu pincel, coloca um pouquinho.
Ó, eu tô pegando o resto agora das minhas cores aqui, tá? Só uma sombra de folha. Pronto. A terceira e última dica. Sempre trabalhar com pincel em pé. Repara que dificilmente você me vê trabalhando com pincel assim. A todo momento eu tô com meu pincel em pé. Isso facilita muito, tá? Ajuda você a trabalhar o desenho sem manchar. Então, essa dica, levem com vocês, tá? Trabalhar sempre com a tinta de um lado só do pincel, nunca trabalhar assim, ó, com o pincel cheio de tinta. E nem deixar a tinta subir no seu pincel. Por exemplo, aqui eu tenho esse pincel que tá cheio de tinta, tá vendo? Ó, já veio até quase na virola do pincel. E isso não deve acontecer, ó, tá pegando todo o pelo dele. O ideal é sempre que você coloque a tinta na beirada do pincel. Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui tinta, ó, eu vou pegar aqui e fazer isso, ele vai ficar como se fosse uma francesinha, tá vendo, ó? Isso é o ideal. Conforme vai subindo, você tem a tendência de ficar apertando e aí não consegue mais fazer o traço, tá? Então, a primeira dica realmente é essa. A segunda dica seria usar pouquíssima tinta. Quanto menos tinta você usar, mais bonito fica o seu trabalho. A base adequada, claro, para cada tecido, né? Porque isso vai ter. E sempre trabalhar com seu pincel em pé. Nunca trabalhar com o pincel deitado, tá? Depois disso, a hora que terminar, que o branco secar, aí, claro, eu posso vir fazendo ainda ó, um branquinho aqui a mais. Eu posso colocar um pouquinho mais de luz, posso colocar um pouco mais de sombra, mas isso, o ideal é que o tecido esteja seco, né? Porque senão você fica lá colocando e ele some, coloca de novo, ele some. Olha como já aparece mais aqui, ó, onde eu coloquei o cor-de-rosa, ó, eu tô colocando o branco agora. Olha como já pega melhor, pelo fato da pintura já tá mais seca aqui, tá vendo, ó? Então, nesse momento aqui, ó, é hora de você colocar o seu branco. Já tá bem sequinho aqui. Bom, tudo pronto. Esse é o resultado que você vai conseguir fazer sem mistério nenhum, tá? O curso, ele é todo passo a passo, você vai aprender desde o comecinho. E como eu sei que você e muitas pessoas que me procuraram têm o desejo grande de aprender, eu preparei um curso especial com um método incrível para você, de fato, aprender a pintar qualquer tipo de rosa, tá? Dentro do curso, a gente vai aprender alguns outros florais também, né? Mas, essencialmente, a gente começa por aqui, ok?